deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Eu hoje prometo trazer para você um tema que durante muito tempo acreditamos que podíamos levar na vida de qualquer jeito, né? Pois é, quem sabe uma vida ao estilo Hakuna Matata. Pois é, mas para quem não conhece, né, eu tenho aí certeza que alguns que estão nos acompanhando conhecem e que vieram assim à mente algumas lembranças, né? Afinal, mesmo quem já não era mais tão criança assim, nos anos 90, se encantou com a animação Rei Leão. Em uma produção impecável dos estúdios Disney, o filme trazia uma linguagem simples, que pode ser facilmente entendida pelas crianças de todas as idades. Os personagens ensinavam também lições poderosas para a gente. Porém, durante muitos anos, nós viemos entendendo essa forma de lidar com a vida de uma forma um pouco errada. Pois é, a ideia do Hakuna Matata era de trazer uma vida desenfreada, sem responsabilidade. Primeiro, eu queria que você soubesse o significado dessas duas palavras Hakuna Matata, né? Os seus problemas você deve esquecer, isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Cantando esses versos, os divertidos personagens Timão e Pumba ensinaram algo poderoso ao leão Simba. Trata-se de uma expressão originada Swahili, um dialeto falado na África Oriental, ok? Local onde se passa toda a história e a trama do Rei Leão. Hakuna significa não há e Matata significa problema. Então, juntas essas palavras ganham um sentido de não existem problemas ou não há problemas. Será que isso é real? Pois é, problemas existem. Não há problema também não é uma verdade. Há problema. Então, como a gente pode consertar isso, Fábio? A ideia é, não há problema se eu conseguir dar sentido ao sofrimento. Então, hoje, quando eu trago o tema a Hakuna Matata, aprendendo a lidar com o sofrimento, é justamente não deixar aquela frase do filósofo contemporâneo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, Zeca Pagodinho, né? Fazer realmente ser algo muito intenso na nossa vida, porque não posso deixar a vida me levar de qualquer jeito. Eu devo conduzir a minha vida, né? Eu não devo deixar que os problemas me conduzam. Eu não devo deixar que os problemas sejam maiores do que eu. Então, quando a gente hoje cantar o Hakuna Matata, eu vou dizer, não há problemas se eu conseguir dar sentido a esse sofrimento. A ideia central por trás do Hakuna Matata é deixar para lá todas as preocupações que não fazem sentido, para focar nas coisas boas e que realmente importam. À primeira vista é uma expressão que traz um significado simples, mas que se formos parar para pensar na realidade, é grandioso e até desafiador. Afinal, todos nós realmente precisamos aprender e nos esforçarmos para colocar em prática todos os dias. E é claro, né, gente, nunca levar ao pé da letra. Hakuna Matata é um lema um pouco solto, sem responsabilidade. O nosso programa ensina que a liberdade só tem sentido quando somos responsáveis. Então precisamos dar sentido a esse sofrimento. Quem aqui não está passando por uma situação difícil hoje? Quem aqui não recebeu alguma notícia que não foi tão boa? Quem aqui não tem pensamentos que vivem e mexem, frustram a nossa mente, né? Acabam de alguma maneira não nos ajudando muito? Pois é, todos nós aqui sofremos em algum momento da vida. Mas o que nós devemos fazer com esse sofrimento? Simplesmente cantar aquela música Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Eu acredito que não. Devemos buscar por uma responsabilidade. E o que é buscar a responsabilidade nesse sentido aqui? É você dar sentido ao sofrimento. Então, primeiro passo é você aceitar a condição que hoje você está vivendo.
Não adianta você querer transferir esse sofrimento para alguém. Não adianta você querer viajar e ir para longe. Porque quando você voltar, meu irmão, minha irmã, quando você voltar, você vai encontrar esse sofrimento, esse problema. Então não adianta você querer se livrar do sofrimento fingindo que ele não existe. O que adianta é enfrentarmos esse sofrimento, dando sentido a ele. Por que precisamos dar sentido a esse sofrimento? Para que ele não se torne algo maior do que eu. Toda vez que nós fugimos do sofrimento por medo, né? E esse medo não é um medo natural, é um medo muitas vezes até patológico, porque existe uma diferença, né? Existe a diferença do medo que é natural. Ué, Daniel, existe um medo que é natural? O medo é natural em mim? Claro que sim, né? O medo foi um presente de Deus para a gente, embora talvez você nunca tenha visto por esse lado. Mas o medo é aquilo que me mantém vivo. Se eu estou diante de um perigo, eu vou pensar pelo medo, né? Eu vou atravessar a rua sem olhar? Não, o que me faz olhar para um lado e para o outro? É o medo de ser atropelado, né? Então veja, o medo nessa condição, ele é sadio, né? O medo nessa condição, ela é natural. Agora, quando o medo se torna patológico, quando ele me impede de crescer como pessoa, quando esse medo, ele de fato, ele não me deixa encontrar um sentido para a minha vida. Existem pessoas que, quando vão fazer entrevista para emprego, tem aquele medo natural? Ótimo, né? Deva ter. Né? Agora, existem pessoas que não conseguem fazer uma entrevista porque tem um medo patológico, né? Então isso precisa ser revisto. Por que esse medo? Por que isso está te impedindo de alcançar aquilo que você tanto quer e precisa? É um questionamento que você deve fazer. Então veja, o medo, ele é sem dúvida algo positivo, quando não é patológico. Então quando nós trazemos o medo para uma condição patológica, prejudicamos a nossa vida, ok? Então vamos pensar sobre dar sentido ao nosso sofrimento hoje. Sabemos que muitos de nós sofremos. Sabemos que muitos de nós sofremos por várias situações. Talvez até muitos de nós provocamos determinados tipos de sofrimento na nossa vida. Sim, podemos provocar determinados tipos de sofrimento. Existem pessoas que sabem que aquilo não é bom, mas mesmo assim ela investe naquilo. Ela sabe que aquilo não vai dar certo, mas ela está investindo naquilo. Existem muitas formas de provocarmos o sofrimento na nossa vida. O fato é que não precisamos do sofrimento para dar sentido à nossa vida, ok? Que fique claro isso para vocês. Parece até um discurso meio que masoquista ou sádico, né? Mas não é bem assim. Nós não precisamos do sofrimento para dar sentido à vida. Podemos dar sentido mesmo não estando no sofrimento, ok? Mas Daniel, e quando estamos vivendo o sofrimento? Então precisamos transformar esse sofrimento em sentido. Certa ocasião, o Dr. Viktor Frankl contou uma história, né, e essa história está relatada em um de seus livros, que um homem era um corredor, era um atleta, e ele descobriu que estava com diabetes. E o que a diabetes provocou? Fez ele amputar as duas pernas. Ora, para um corredor, é o fim da vida. Acabou. Talvez não existisse sofrimento maior para aquele homem. E aquele homem teve duas opções. Ou ele se entregava ao sofrimento, ou ele aprendia a dar sentido a ele. Veja, ele escolheu essa segunda opção. O que esse homem fez, Daniel? Esse homem colocou duas pernas mecânicas e se inscreveu nas Paralimpíadas. Ele voltou a correr. Veja, às vezes dar sentido ao sofrimento não vai sair do jeito que eu gostaria que fosse. Não vai sair da forma como eu queria que saísse. Mas ela vai sair. Por quê? Porque eu não me admito viver nesse sofrimento. Eu não me admito deixar-me afundar nesse sofrimento. Perceba a importância disso? Eu não sei o que você está passando nesse momento, mas eu sei que você, assim como eu, e assim como este homem da história, você tem condições de dar sentido à sua vida. Muito bem, vamos lá.
eu trouxe para compartilhar com vocês 7 atitudes para colocar a expressão Hakuna Matata em prática e encontrar esse equilíbrio. Veja bem, eu expliquei que a expressão Hakuna Matata, né, significa não há problema num dialeto africano, ocidental, não há problemas. Porém, eu trouxe uma nova linguagem, uma nova forma de entender isso. Não há problemas quando eu consigo dar e trazer um sentido para esse sofrimento. Ok? Então, o nosso Hakuna Matata daqui é, sem dúvida, o problema, ele não é que ele não deixe de existir. Ele existe, mas ele não terá tanta força quanto ele vem tendo, influenciando a sua vida, se você der sentido a esse sofrimento. Então eu trouxe 7 atitudes aqui. A expressão, né, como eu falei para vocês, ela traz um certo receio quando ela se expressa, né? Então o Hakuna, não há problema. Calma, há problema, mas eu posso dar e trazer uma solução para ele. A verdade é que esses 2 sentimentos têm a sua utilidade, que é ativar a nossa atenção em situações que exigem cautela. Contudo, quando se tornam excessivos, acabam agindo como bloqueadores, né? Comprometendo o equilíbrio e o bem-estar. Então eu preciso hoje sair daqui do programa sabendo lidar com esses problemas e trazendo o quê? Um equilíbrio para a minha vida. Se você deseja viver de forma mais leve, né, desfrutando de cada instante ao máximo, coloque as suas atitudes a seguir em prática. Pois é, vamos aprender a colocar essas atitudes em prática. A primeira que eu separei aqui foi o seguinte: respire e inspire. Isso é muito importante, embora pareça algo muito natural. Talvez você faça isso sem perceber. Sim, muitas vezes é uma ferramenta que todos nós temos em mão e em qualquer lugar e nós não sabemos usar. Bem, quando perceber que está começando a se sentir ansioso, olha que coisa interessante, né? Respire e inspire profundamente. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso. É um vídeo sobre o transtorno do pânico. Nesse vídeo, Transtorno do Pânico, parte 2, eu ensino uma técnica muito legal de relaxamento. Tá imperdível, acessa lá após o nosso programa aqui, viu? Isso é importante, porque a ansiedade pode comprometer a respiração, fazendo com que o seu cérebro receba menos oxigênio do que precisa, o que leva à sensação de desconforto e se tornar cada vez maior. Dessa maneira, lembre-se sempre de fazer exercícios de respiração em atenção plena durante alguns minutos, pois esse gesto simples, como eu falei aqui para vocês, irá te ajudar a manter o foco no momento presente e deixar os problemas para lá. Qual é a minha intenção aqui com esse primeiro ponto? É desfocar a ansiedade. A ansiedade precisa ser desfocada. Sim, e fazemos isso com simples gestos de inspirar e expirar. Ok? Então faça isso. Conta de 1 a 6, mentalmente puxando e solta de trás para frente. 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Isso vai ajudar muito. Além do mais, dentro dessa técnica que eu ensino no vídeo, eu peço que você escolha um local onde você se sinta bem, onde você gosta de estar, um lugar onde te deixa tranquilo. Pois é importante você estar imaginando esse lugar enquanto respira, né? Enquanto inspira e expira. O segundo ponto que eu trouxe para a gente trabalhar aqui é: passe tempo com as pessoas que te fazem bem. Caramba, o quanto hoje nós estamos querendo ficar longe das pessoas que nós amamos, né? Estamos cada vez mais distantes. Eu digo que a internet ela trouxe benefício, mas ela também trouxe malefício. E o malefício é a distância. Às vezes acontece de um pai ou uma mãe quererem falar com o filho dentro da mesma casa, o filho está num quarto, está no outro pelo celular.
Ó, não esquece de lavar sua roupa, ó, não esquece de arrumar sua mochila, e mandando mensagem. A gente está cada vez mais distante, né? Então é preciso se aproximar, é preciso criar momentos para isso. E esse ponto fala justamente sobre essa questão, né? Vinculando a ideia do filme. Olha, no filme, o Simba, né, o Rei Leão, esse personagem Simba, ele encontra conforto na companhia de Timão e Pumba, né? Dois personagens aí, o pessoal da década de 90 lembra e sabe como é que são, né? Grandes fanfarrões que ensinam a ele a essência da expressão Hakuna Matata e mostram uma forma leve e divertida de enxergar a vida. Tenho a certeza de que o seu círculo familiar ou de amizades existem pessoas com esse mesmo astral, e passar mais tempo com elas certamente irá te fazer muito bem. Portanto, coloque como uma das prioridades do seu dia a dia ter momentos agradáveis com essas pessoas. Eu sei que existem pessoas que são pé no saco, mas existem pessoas que são muito agradáveis e boas de se estarem. Então, valorizem essas pessoas. Escutem o que essas pessoas têm a dizer a você. Às vezes, na nossa vida, nós só queremos falar. Nós só queremos transmitir uma ideia, né, de forma até egoísta. E quando alguém chega para sentar e conversar e falar também um pouco dela, a gente não quer ouvir. É preciso ouvir também o outro, assim como o outro ouve você. E é importante, sem dúvida alguma, de criar esses laços, né? Assim como para esse personagem Simba foi muito importante que ele tivesse encontrado esses dois fanfarrões, né? Embora esses dois fanfarrões na história não tivessem responsabilidade alguma com a vida, né? Mas puderam, naquele momento de sofrimento do Simba, dar um sentido para ele. Bacana, né? Quem não assistiu esse clássico do Rei Leão, gente, assista, vale muito a pena. Claro, eu só espero que vocês não se tornem fanfarrões como Timão e Pumba, né? Porque a ideia aqui é darmos sentido à nossa vida com responsabilidade. Terceiro ponto que eu trouxe para conversar com vocês é: cultive pensamentos positivos. Caramba, o que mais vemos hoje são pessoas negativas. A gente chega perto de pessoas, a gente sai mal. Eu estava com um pouquinho de esperança, eu saí sem esperança alguma, sabe? Tem pessoas que têm o dom de sugar toda a sua esperança, né? Todo aquele restinho de pensamento positivo que você tem. Por isso eu disse no item passado, olha, escolha muito bem as pessoas que você quer se relacionar, porque tem pessoas que sugam você. Então cultive pensamentos positivos. Cultivar pensamentos positivos ajuda você a manter o seu equilíbrio e foco. O medo e a ansiedade são fruto de uma espera pelo pior. Lembre-se, o medo e a ansiedade no nível patológico, ok? Bem, então ele sempre vai deixar aquela ideia de você esperar o pior, de achar que algo ruim irá acontecer. E esse sentimento só serve para trazer mais sofrimento, pois não ajuda ninguém a se proteger. Como bem disse Charles Spurgeon, a ansiedade não elimina as tristezas do futuro, e sim consome suas energias do presente. Bacana isso, né? Eu costumo dizer que o futuro não existe, assim como alguns filósofos também acreditam nisso. O futuro é uma consequência do presente. Tudo que irá acontecer com você depende do hoje, depende da sua atitude hoje, da tomada de decisão e uma boa decisão. Entendam isso e vocês irão encontrar um equilíbrio. Bem, por esse motivo, busque sempre cultivar apenas pensamentos positivos, de que independente do resultado, o melhor sempre irá acontecer, ok? Então a gente precisa acreditar nisso. Tem um filme muito bacana que eu costumo indicar para os pacientes. Esse filme ele foi tirado de um livro que foi um best-seller. É um livro chamado O Segredo, The Secret, né? E esse filme ele ajuda você a encarar a vida de forma mais positiva. Embora algumas pessoas não acreditem muito na psicologia positiva,
né? Mas o fato aqui não é tentar converter você à psicologia positiva, longe de mim, não é isso. É fazer com que você, na mesma probabilidade que você pensa de forma negativa, você também pode pensar positivo. Vamos imaginar que seja 50-50. 50% negativo, 50% positivo, cara. Então, o que faz eu debandar para um lado? Justamente é a escolha, ou seja, é transformar um ou outro em 51%. Então, qual que você quer transformar matematicamente em 51%? Será que a sua vida ela é mais negativa do que positiva? Pois é, pensa nisso. Isso vai ajudar você a levar a vida de forma melhor. O quarto ponto de hoje é: supere os seus medos aos poucos. Lembra que eu falei para vocês no bloco passado? O medo, ele é uma condição natural, né? Todos nós devemos sentir medo até para nos mantermos vivos, né? Mas o medo que nos impede do nosso crescimento pessoal, este medo é patológico e esse medo ele não é bom de sentir. Então o quarto ponto aqui, a quarta atitude é: supere os seus medos aos poucos. Para chegar a um destino é preciso percorrer vários caminhos e dar vários passos. Não é fácil, tá? Se a gente quer encontrar alguma coisa, se a gente quer realmente conquistar alguma coisa, não é fácil, a gente precisa dar vários passos. Então, não espere simplesmente acordar totalmente positivo e sem nenhuma preocupação com problemas. Isso não vai acontecer, até porque somos humanos, tá? Então, nunca iremos acordar todos os dias bem. E não se assuste o dia que você não acordar bem. Afinal, se trata de um processo no qual é preciso que se dedique para evoluir cada vez mais. Logo, é necessário que dê tempo ao tempo e vá superando os seus medos aos poucos, começando pelos mais simples até chegar aos mais complexos. Então veja, não tenha medo do medo. É isso mesmo. Enfrente os seus medos. Organize as suas dificuldades e vai dando prioridade, ordem de prioridade, aquelas que você precisa resolver primeiro. E assim você vai enfrentando esse medo, ok? Assim você vai encontrando um equilíbrio para você. Não deixe que as atitudes difíceis tirem você, né, do seu caminho. E principalmente, não permita que nada e nem ninguém transforme você naquilo que você não é. Isso é uma frase que eu sempre trago para os meus pacientes e para as pessoas que me procuram, né, quando eu preciso aconselhar. Nunca, de forma alguma, permita que alguém faça de você aquilo que você não é. Bem, e para isso, eu trago aqui a quinta atitude. Deixe ir tudo que não for agregar. Isso mesmo, tem pessoas que gostam de guardar, acumular situações, acumular sofrimento, não quer dar sentido ao sofrimento, só quer acumular. E aí a gente vai vendo, né, que isso vai se tornando cada vez mais patológico. A gente vê um quadro aí, talvez, de pessoas que estejam focadas numa ideia masoquista, né? Gostar de sofrer, ou até mesmo sádica, né? Gostar de ver o outro sofrer. Então, muito cuidado com isso, viu? Muito cuidado. Então, deixe ir tudo que não for agregar na sua vida. Você acorda e parece que o dia vai ser ótimo. Então, chega no trabalho e o seu chefe lhe chama para conversar sobre um erro que você cometeu. Se permitir, essa conversa será capaz de arruinar todo o seu dia, pois fará com que fique remoendo cada palavra dita. E nós aqui temos a tendência a remoer os nossos sentimentos, sim ou não? Temos. A gente tem a tendência a remoer. E o fato de nós remoermos o nosso sentimento, isso causa cada vez mais doença. Tá? Vamos ficando cada vez mais doentes. Veja só, você tem hoje o poder de escolha, você chegou bem no seu trabalho. Então não justifique o mal
com aquela situação, aquela única situação ruim que te aconteceu. Perfeito? Então não justifique, não deixe que aquela atitude seja chamada do seu chefe, alguma coisa que não deu certo, né? Alguma situação que estava dando errado, não deixe que isso mude o seu dia, que mude o seu pensamento, ok? Bem, e aí, entretanto, essa não é a única escolha, e você pode deixar ir tudo o que for ruim para ficar apenas com o aprendizado, que é o que realmente fará crescer. Assim, se algo te chatear, você deve refletir, veja o que pode pegar de bom e, gente, liberte-se. Simples assim. Liberte-se aos poucos e isso se tornará automático em seu comportamento, ok? Vamos continuar aqui o nosso programa com o sexto, a penúltima atitude de reflexão. E eu separei aqui, ó, celebre cada passo dado. Isso é muito importante. Você deve, cada vez que você fizer algo, não precisa ser algo grandioso, você deve celebrar este momento. Isso mesmo, né? Não importa se você alcançou os 100% esperado, mas você deu um passo, subiu um degrau, você deve comemorar isso. E não só na sua vida, mas na vida do seu filho, da sua filha também, da sua esposa, ou até mesmo do seu esposo. Eu sei que nós não vivemos em função de elogios, e nem devemos, mas quando recebemos um elogio é sempre bom. Quem não gosta de ser elogiado, né? A gente às vezes quer exigir demais das pessoas que estão com a gente, e aí a gente acaba de alguma maneira atrapalhando o desenvolvimento deles também. Então um simples elogio que você dá, você já levanta a autoestima daquela pessoa. E isso é tão importante nos dias de hoje, os dias em que a gente está cada vez mais afastados uns dos outros, que a gente não se preocupa com os outros, só se preocupa com a gente, né? A gente só se preocupa com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. A gente tão pouco se preocupa com o outro. Imagina se hoje, nesse domingo, você fizer um elogio a uma pessoa que você ama, que é próxima a você. Ou talvez que você levante uma qualidade dessa pessoa. Faça isso, experimente isso. Eu tenho certeza que essa gentileza vai retornar para você, porque tudo aquilo que a gente planta, né, gente, nós colhemos. Se plantamos coisas ruins, ao longo da nossa vida vamos colher coisas ruins. Se plantamos coisas boas, ao longo da nossa vida iremos colher frutos bons. E para celebrar cada passo dado, sempre que conseguir deixar ir os sofrimentos que não forem agregar e conseguir manter apenas os bons pensamentos, celebre eles. Encontre maneiras de se recompensar pela vitória, mas claro, de modo positivo e sem excessos. E diga a si mesmo que merece aquilo. Quantas vezes você não diz coisas boas para você mesmo? Quantas vezes você se olha e só fala coisas que te denigrem? Quantas vezes você olhou para você no espelho e disse assim, ai, como eu estou feio, como eu estou horrorosa, como eu não me gosto. Por que não disse como eu me amo, né, como eu estou bem? Dizer frases positivas, frases que levantem a sua autoestima. Não espere isso de alguém, se você mesmo ou você mesma não está se dando. É preciso que você tenha coragem de dizer coisas que você merece ouvir. Assim, o seu cérebro irá associar a atitude que resultou na recompensa, né, a coisas boas, o que te levará também a repetir essas atitudes por mais vezes, que é muito bom sentir essa emoção. É muito bom você poder ouvir coisas boas, principalmente que partam de você. Olha que coisa impressionante, né? Ninguém dá aquilo que não tem. É preciso que você se encha de amor. Assim dizia também São Francisco, né? É preciso amar para ser amado, respeitar para ser respeitado, perdoar para ser perdoado. Então veja, é uma dinâmica interna para externa. O que nós hoje propomos a você é que você dê sentido a tudo isso. E dar sentido, muitas vezes, não é eliminar o sofrimento, mas é saber conviver com ele.
E muitos de nós queremos eliminar. Não, eu quero me livrar do sofrimento. Levando em consideração que o sofrimento também pode trazer um aprendizado para nós. O sofrimento, ele também pode ensinar muitas coisas. Então, por isso Deus permite na nossa vida hoje que nós vivamos situações que sejam difíceis, justamente para gerar um aprendizado. E esse último, essa última atitude, que é bem redundante, tome uma atitude, é justamente você não ficar de braços cruzados. É você descruzar os seus braços e, a partir de hoje, tirar do pensamento e da fala e agir. Quando que nós precisamos de terapia na nossa vida? Quando mente, fala e a ação não estão condizendo. Elas não estão se comunicando. Então, o que você pensa, fala, deve ser o que você age. Ou seja, tem que ser a sua atitude frente à vida. É por isso que muita gente está perdida hoje. Porque o pensamento é um, a fala é outra e a atitude zero. Ou então, quando toma alguma atitude, é sem responsabilidade, é apenas o Hakuna Matata. Quero ser livre, sem problema algum. E isso não é verdade. A vida, ela é feita também de sofrimento. Não porque somos masoquistas ou sádicos, mas porque o sofrimento, ele tem muito a nos ensinar.